E a plataformização, você vende para além dos aplicativos da plataforma em si, tem a questão da comercialização dos dados, tem a questão do capitalismo de vigilância, de você construir o desejo que nós queremos consumir. Então, eu tenho aí um projeto muito mais amplo com a reforma do ensino médio, que não quer, os empresários do país, eles não investem no desenvolvimento do país, eles não investem na criação de emprego no país. O que eles fazem aqui, inclusive, eles contratam as terceirizadas e eles não têm interesse em desenvolver uma mão de obra qualificada. Logo, o ensino médio não vai formar para o mercado de trabalho. Queria que você começasse um pouco por aí e complementasse, né? Por que essa reforma é tão danosa? Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Boa noite, Maria Flor. Obrigada pelo convite, né? O Daniel teve um imprevisto e eu caí aqui com muita felicidade, né? Não quero aqui substituir o Daniel, né? Mas trazer um pouco do que a gente vem debatendo. Boa noite, Jansley. Oi, língua enrolada. Jansley. Boa noite. Eu não entendi o nome do moço que vai estar aqui. Teseu. Boa noite. Prazer em conhecer todos vocês. Prazer em estar aqui com todo mundo que nos acompanha. E aí, como no início você estava falando dos dados da questão do ensino médio, né? Lógico que a educação básica no Brasil ela é majoritariamente pública, e quando a gente olha para o ensino médio, o último censo da educação básica traz 7,9 milhões de matrículas no ensino médio. Nós temos aí uns 2 milhões de estudantes em idade escolar de ensino médio fora do sistema de ensino, né? Desses 7,9 milhões, 87% está na rede pública, entre a rede estadual, o pouco que tem na rede municipal. Exatamente. E na rede federal. Então, só 12,2% dos estudantes do ensino médio estão na rede privada de ensino. E aí, nesse meio, tem inclusive aqueles que estão muitas vezes com bolsa, né? Então, majoritariamente, o ensino médio é para os estudantes da escola pública, e foi para esses estudantes que a reforma do ensino médio foi feita, né? E aí a professora já trouxe aí, você perguntou sobre a questão da privatização. Então, é importante a gente olhar quem foi, quer dizer, não só como a reforma foi feita, mas quem capitaneou essa reforma, para nós entendermos a quem ela se destina e se seria possível imaginar que esses grupos fariam uma reforma para melhorar a vida dos brasileiros, da população majoritária desse país. Então, vejamos, quando a reforma foi feita, a gente já sabe, por medida provisória, né? Então ela foi feita nos gabinetes, depois ela teve que ser discutida no Congresso e foi discutida com os grupos e fundações empresariais, assim como foi a questão da Base Nacional Comum Curricular, né? E aí veja que nós estamos falando de uma reforma que foi feita por medida provisória, uma figura que existe na Constituição para questões de emergência e de relevância, mas se fez em 2016 para começar a implementação em 2020. Logo, não tinha nenhuma urgência. E quando ela foi feita, quando o golpe aconteceu, lá em 2016, já tinha um debate em andamento sobre a questão da reforma. E vamos lembrar a ocupação que os nossos estudantes fizeram das escolas, né? E começou um movimento muito forte, inclusive no Paraná, e se espalhou pelo Brasil como um todo, e os estudantes diziam, nós queremos reformar o ensino médio. Mas nós queremos reformar o ensino médio a partir de debate com os sujeitos do direito à educação, com os sujeitos que fazem a educação, o dia a dia da educação acontecer. E isso não aconteceu, ninguém ouviu os estudantes, né? A gente lembra lá de todo esse processo de ocupação, porque nós queríamos reformar o ensino médio para fazer com que ele ficasse melhor. Agora vamos pensar o seguinte, se o ensino médio foi reformado capitaneado aí por grupos empresariais, por que esses grupos empresariais iriam querer uma reforma para melhorar o ensino médio que estava levando muitos estudantes à universidade, os estudantes a se organizarem criticamente contrário a tudo aquilo que nós vivenciávamos? Então, vamos pensar. Vocês falaram aí da questão do Sucupira, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, o Lema e a Fundação Lema,
estava aí nesse processo da reforma, assim como o grupo, como a ONG Todos pela Educação, que não por um acaso, inclusive, tem como parceiro o iFood. E daí a gente pode pensar essa educação para uberização e a iFoodização da vida, do trabalho, né? Então, nessa parceria, inclusive, eles dizem que o Todos é um parceiro e que o Todos pensou uma política para melhorar a educação básica, especialmente o ensino médio. E aí a melhoria da educação que a gente precisa pensar é melhorar para quem? Né? Vocês falaram aí muito da questão da meritocracia. Então, a gente pega esses empresários, né, que levaram os lucros das americanas e deixaram a americana quebrar, né? Esses empresários, eles vão dizer que estão nessa condição de bilionários por conta de um mérito. Mas, quando nós olhamos que esses mesmos empresários, e hoje nós vimos, inclusive, lá os trabalhadores que foram resgatados da condição de trabalho análogo à escravidão, na organização do Lollapalooza, por exemplo, esses empresários vão dizer que esses trabalhadores que ficam 12 horas trabalhando, dormindo em papelão, sem comer, sem direito ao banheiro, sem direito à higiene, eles não estão se esforçando o suficiente. Por isso, eles não têm mérito, né? Quem está se esforçando o suficiente é quem dizima, literalmente, né? Quem suga a vida dos trabalhadores. E aí a gente vai olhar a lógica, né? Se a gente pegar aí um ditado dos mais velhos, né? Diga quem são seus parceiros e te direis quem é. Quando a gente olha essas fundações, né? Que são os mesmos que vão dizer que não tem culpa pelo trabalho análogo à escravidão, mas obviamente que tem, porque contrata as terceirizadas, sabem quais condições e os valores que pagam para essas terceirizadas. Quando essas mesmas empresas são as parceiras das fundações que fizeram a reforma do ensino médio, a gente precisa pensar para quem essa reforma foi feita e para melhorar a vida de quem. Então, quando nós falamos da questão da privatização, e quando você traz aí, Maria Flor, a questão da privatização, a reforma do ensino médio, ela assim como todo o ataque à educação, é a construção de um projeto, né? Não é uma questão pontual. Nós estamos falando aí da construção de um projeto que é um projeto de negação do direito à educação, e aí o direito à educação na perspectiva da formação, né? Da perspectiva da formação muito mais ampla, e da naturalização das desigualdades existentes no país. Esses grupos que fizeram a reforma do ensino médio e que vai trazer o que traz para os nossos estudantes são os grupos que adorariam que a escravidão, na sua forma legal, real e absoluta, voltasse para o país e eles pudessem fazer o que faziam durante a escravidão. Esses grupos são os mesmos grupos que estavam lá apoiando e continuam apoiando a questão da terceirização, a questão da reforma trabalhista para tirar o direito dos trabalhadores. Então, eu não posso ter uma educação que leve os estudantes a compreenderem esse processo, a questionarem esse processo, a terem acesso à educação superior, a estarem nos lugares que debatem as políticas educacionais, as políticas de trabalho, as políticas públicas, os direitos sociais. Então, são grupos que são contrários a um projeto de país que garanta direitos fundamentais a toda a sua população.